E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias. E você sabe que essa temporada nós estamos falando sobre profissões, carreiras, e hoje eu trouxe aqui a Head de Marketing do SBT, Duda Liz. Muito bem-vinda. Antes de mais nada, muito obrigado pela confiança de compartilhar um pouquinho da tua história com a gente. Obrigada, eu que agradeço o convite. Ai, eu estou tão chique agora, head de marketing, quando me apresentam, acho chiquérrimo, chiquérrimo. Você sabe que eu não tenho por hábito assim estudar muito a pessoa antes, porque eu gosto de descobrir as Uhum. coisas aqui mesmo. Mas lógico que um basiquinho a gente olha, né? Vai lá no LinkedIn, Claro. olhadinha e tal. E eu também acho chique esses cargos com esses nomes em inglês de Heads, eu acho também. chique, né? É, fica mais bonito que supervisor, às vezes, né? Daí é melhor a gente usar head, coordenador. Head é mais bonito. É, Duda, a primeira pergunta que eu faço para todo mundo, tem algumas que é igual para todo mundo, mas a maioria não é. Tem um momento, assim, que você fala, é por aqui, é marketing, tem um estalo? Ou é uma coisa que acontece naturalmente na tua vida? Como é que aconteceu? Eu sempre fui muito comunicativa. Muito, muito, muito. Até tu vai ver, talvez tu tenha que mandar eu parar de falar em algum momento aqui, porque eu sempre fui muito comunicativa mesmo. Então, desde o colégio, eu estudei no Champagnat. Eu sempre estava envolvida com, líder de turma, comissão de formatura, tudo que pudesse gerar alguma função no colégio, eu estava envolvida. Então, e daí no terceiro ano do ensino médio teve aquelas feiras das profissões. Eu sabia que eu queria algo na linha da comunicação. Não sabia se era RP, se era PP, jornalismo, não sabia bem o que que era, mas eu queria alguma coisa na linha da comunicação. Então, para mim, sempre foi muito natural eu ir para essa linha, né? Então, na minha família também tem. Minha mãe trabalhou com produtora um tempo também, meu Dildo é comunicador. Então, eu tive esse meio muito aflorado, assim, né, na minha vida. Então, foi muito instintivo, eu só fui, sabe? Só fui. E mas você chegou a trabalhar em outra área ou desde cedo você foi para esse caminho e Não, eu fui direto. Na verdade, quando eu estava nessa função de terceiro ano em comissão de formatura, ainda antes de eu escolher o que que eu queria, né, exatamente de curso, eu comecei a me envolver com produção de eventos, né? Então, eventos menores, né, com a produtora, até que estava junto, porque a gente estava sempre junto. Daí, quando eu entrei com 17 anos na faculdade. Eu entrei e só a minha faculdade já dá um outro podcast, porque foi mais um 10 anos quase aí para eu terminar. Então, eu tenho uma jornada acadêmica que ela foi muito diferente do habitual. Por quê? Daí agora eu vou explicar. Eu entrei em relações públicas, porque eu estava nessa vibe de eventos. Eu quero eventos, né? Eu gosto disso, me relaciono bem com as pessoas, né? Agilizada, quero resolver tudo. Daí, eu entrei na FAMECS, e a FAMECS não é, né? A PUC não é uma faculdade muito, muito barata, né? É bem, né? Ela é um investimento alto. E eu tive que trancar a faculdade em um certo momento. Daí eu voltei e falei, não, vou fazer publicidade. Tá, e tem mais a ver. Eu comecei a trabalhar no Totozinho na época. Não, vamos voltar então. Quando eu entrei em RP, eu comecei a trabalhar na Câmara Brasil-Alemanha, como estagiária, que era super formal, assim, então eu fazia uns eventos corporativos, né, bem, bem, bem formais, não tinha muita piração, assim, muita criatividade, que é uma coisa que eu gosto muito. E daí eu fiquei um tempo estagiando lá. Eu saí de lá e fui pro Totozinho. Não sei se tu lembra do Totozinho. Tu é paulista, né? Não sei se chegou a conhecer o Totozinho. eu lembro bastante que tinha um comercial Isso, bem marcante assim. Eu bem característico, é. como que era, mas você fala o nome e eu lembro que tinha. Eram cachorrinhos de festa, né? E na época era muito. Nossa, isso eu tô falando 11 anos atrás. Era muito conhecido em Porto Alegre, né? E eu, ainda fazendo relações públicas, fui trabalhar no Totozinho, como estagiária de marketing. E daí pô, olha aí, temos um marketing aí que eu não sabia como é que o RP entrava ainda naquele mundo, porque eu estava no terceiro semestre da faculdade.
E eu amei, assim, e o Maurício, que foi meu gestor na época, ele me deu uma base muito boa, assim, muito importante para eu decidir trocar de curso, né? Então, eu tive nesse meio tempo uma pausa na faculdade. Quando eu voltei para publicidade muito por causa dessa minha experiência com o Totozinho. E com marca, e com campanha, e mesmo assim não saindo da linha de eventos, mas daí pensando mais em experiência, em ativação, né? Então, era um lado diferente que eu não tinha visto ainda. Bom, daí eu fiquei quase 2 anos, eu acho, no Totozinho, quase o tempo de estágio, né, normal no Totozinho, e já cursando publicidade, né? Então, daí eu já acabei perdendo algumas cadeiras e tal, eu fui compensando, né, no meio tempo. E fui trabalhar na Brasil Brokers, que era uma imobiliária, era a antiga Noblesse na época. Também, voltei muito com o evento, comecei a fazer criação, então fazia os anúncios da Zero Hora de jornal, que eles tinham um monte de anúncio de apartamento, casa, né? Eu fazia lá também. Também me deu uma outra visão. Então, eu acho que isso foi muito rico para mim, porque eu acabei atuando em, eu acho que quase todas as áreas relacionadas à comunicação, marketing, publicidade, né? Enfim. Fiquei um tempo lá. Quando eu saí de lá, eu fui para a Automatec, que daí, na verdade, a Brasil Brokers foi meu último trabalho estagiando, né? E eu fui para a Automatec como efetiva. Daí, era uma empresa de automação. Então, eu estava indo para um outro ramo. Pra uma coisa. Se cada. Eu fui, ó, vamos lá. Câmara Brasil-Alemanha, que era a relação com empresas alemãs que queriam botar sedes no Brasil. Super, né? Mais conservador, assim, né? O ambiente. Daí a gente vai para Totozinho, né? Alimentação, né? Conversa com um público diferente, né? Para o consumidor final. Brasil Brokers, também um imobiliário, um outro meio, um outro mundo. E quando eu vou para a Automatec, lá eu acho que foi a minha primeira grande responsabilidade perante uma área, assim, porque eles confiaram muito em mim e eu fiquei quase 3 anos, não, fiquei mais que 3 anos, fiquei 3 anos e pouco lá. E eles não tinham uma área de marketing muito estruturada, né? Assim, eu fui identificando algumas possibilidades dentro da empresa, só que voltada para a indústria. Então a gente já está falando de que eu estava falando com B2B e indústria, né? Então, isso foi muito rico para aprender a circular em todos esses meios, né? Desde o consumidor até do próprio negócio e tal, e criar essas soluções e até formas de monetizar. Então, eu provocava isso, tá? Como é que a gente pode captar verba? Eles nunca tinham captado verba. Então, comecei a provocar mais, e daí lá eu acabei ficando 3 anos e pouco, acho que foi. E saindo de lá, mas ainda muito envolvida com o evento. O evento tem o meu coraçãozinho aqui, né? Porque eu fazia tanto os eventos internos quanto os externos. Saindo de lá, fui para a RBS, que abriu uma vaga lá e eu já estava assim, eu quero ver um outro lado também. E eu entrei no mundo de veículo de comunicação. E daí isso foi em 2017. Entrei trabalhando na área de eventos, eu não fiquei tanto tempo lá na RBS, mas foi o suficiente para eu aprender muita coisa mesmo, assim. Então eu trabalhava na área de ativações, então a gente construía os projetos, né, para os clientes, enfim, para os anunciantes, e eu trabalhava mais na produção disso, então na execução, né. Eu sempre digo, eu botei uma piscina no meio do Parque Germânia com 40 mil litros de água, botando águas dançantes, a orquestra de Teatro São Pedro tocando Caetano e Gil. Quando que eu ia imaginar fazer isso na minha vida, entendeu? E deu certo, rolou. Então, a RBS foi muito importante para mim, foi essa quebra de águas, assim, da Duda, que viu a coisa sendo executada com mais profissionalismo, assim. Então, saindo de lá, eu trabalhei em agência também um pouco. Trabalhei na Competence, mas foi pouco tempo, eu era terceirizada, fazia projetos, mas eu fiz projeto para BMW, fiz projeto para Paquetá, para um monte de marca daqui, assim, Senac, trabalhei bem diversificado. E daí, um dia o SBT me achou,
E eu tô lá desde 2018. Então, vai fazer 5 anos e meio agora. E nos últimos 3 anos, mais ou menos 3 anos, eu assumi a área de marketing. Então, eu entrei muito de projetos especiais, né? Nessa pegada de criar soluções customizadas e diferentes para os clientes do SPT. E agora, a gente ampliou até a área, a gente deu uma modificada. E daí tô encabeçando marketing mesmo, assim. Então é isso. Então, não, então é isso. Bom, Então é isso. vamos entrar por dentro dessas histórias. Mas eu fui anotando uma coisa, eu tento não interromper, às vezes eu não consigo, mas eu tento. Uhum. E aí eu vou tentando anotar, porque antes eu só não interrompia, mas aí quando vocês terminavam, eu não lembrava mais do que eu queria. Agora eu aprendi que eu tenho que anotar. É, né, eu achei curioso que você foi falando algumas coisas. A Câmara Brasil-Alemanha foi em que época, mais ou menos? 2011. Quem que era o presidente lá? É, puta, eu lembro muito do Amor, Dittmar, pode que é ser? Hã? Amor, pode ser? Pode ser, pode ser, pode ser Kerber. Amor, Não. por favor, olha que coincidência. Olha, tu vê como as coisas se juntam? Não, na hora que você falou, eu falei, nossa, coincidência, porque eu lembrei porque a gente jogava bola junto aí numa associação Aham. e eu recebi os informes ali da Uhum. Brasil-Alemanha, que eu estava ali no, na lista de e-mail. Aí quando você falou, eu lembrei. Faz muitos anos que eu Não, não... e é engraçado que esse estágio eu peguei porque eu sabia falar inglês. E eu atendia telefone também, né? Então eu fazia o trabalho de toda a recepção do que vinha de contato de fora e um evento por mês. Quando eu via que tinha mais 55, não, mais 00 na Bina, eu assim, meu Deus, porque nunca era alguém falando inglês que ligava, era sempre falando em alemão. Uhum. Eu me apavorava, me apavorava. Mas até hoje eu sei 2 palavras só, assim. E a outra empresa que você trabalhou, eu fui cliente muito tempo, que é a Automatec vendia impressora fiscal, essas coisas, né? Isso, 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 isso. Automatec numa empresa que eu trabalhava. Então, nossos Ah, que legal. caminhos se cruzaram sem querer aí algumas vezes ao longo do tempo. Eu achei bacana é, nesse resumão aí que você fez aí dessa timeline, justamente essa questão de você ter andado por várias áreas, né? Porque isso te permite hoje, com certeza, né, ter uma visão um pouco mais ampla e deve ter te ajudado a chegar nessa posição. Com certeza. E eu acho que e tão nova também, né? Isso é uma coisa que eu tenho um parênteses que eu não falei, que eu tô na ARP, né? A ARP, Associação Rio Grandense de Propaganda. Então, vai fazer um ano agora que eles me convidaram para a diretoria da ARP. Isso para mim foi uma coisa assim, ó, incrível. Eu nunca imaginava, né, que fosse me convidar, e o Fernandinho e a Márcia me convidaram. E eu sempre lembro de uma frase da Márcia, que ela diz: Tu não tem 30 anos. Tu é uma senhora dentro desse corpo, porque tanta coisa que tu já fez em 30 anos é difícil, né? Então, e a arte também é outra parte da minha vida que é uma parte profissional, mas a gente é voluntário na ARP, né? Então, a diretoria toda é voluntária, mas eu sou responsável pela diretoria dos Yangs, que são os sócios da área da comunicação até 30 anos. Só para tu ter uma noção em relação à proporção, assim, a ARP tem em torno de 400, de 300 e poucos sócios agora ativos, né, pessoas físicas. 59, 60 praticamente, são Yangs. E a gente está falando de jovens até 30 anos que demandam muita atenção e que demandam muitas coisas o tempo todo. Então é mais uma coisa, é mais uma forma de eu estar me relacionando e outro meio que eu também estou envolvida agora, porque eu sempre lidei com pessoas mais velhas que eu. E agora eu estou lidando com jovens do mercado que tem uma outra comunicação, né? Que tem uma outra forma de trabalhar, uma outra forma de absorver informação e que também está sendo muito rica para mim. Então, acho que isso complementa também esse monte de meio, né? Que eu acabei circulando nesses últimos 12 anos aí, 13. Você tocou num assunto que vira e mexe e vem aqui. Eu não, talvez não vou entrar tão profundamente assim, porque eu sei que você falou disso num outro podcast quase inteiro, depois a gente pode até dar o caminho, isso é repetitivo. Mas
acaba sempre aparecendo esse assunto assim da questão das gerações, né? E é interessante porque você é nova, né? Uhum. E já sente isso um pouco, porque agora já está chegando, não sei se é outra, Já chegou, não, já chegou a geração, uma outra galera que tem uma outra visão, né? sim. E que na tua fala deu para ver que você se sentiu meio no meio, assim, né? Você lida Uhum, com pessoas mais velhas, né? E agora uhum. está lidando com pessoas mais novas que você. Como que você sente isso, assim? Como que é para vocês? Sabe que assim, na minha equipe do SBT mesmo, eu tenho mais dois comigo ali que eles são mais novos que eu, né? Então eles já fazem parte dessa geração mais young, né? Ah, e mesmo assim a gente trabalha diariamente com todo o restante do setor comercial, que é uma geração mais madura. Então, eles me ajudam muito a eu entender no dia a dia, né? Porque se eu fosse parar e do nada ter que lidar com uma geração que é muito conectada, não é que eu não seja, mas tem coisas que nem todas as trocas geracionais que tu vai ter mais dificuldade que outras. Mas eu levo muito como uma forma da gente se ajudar. E isso eu falo muito nessa função da ARP, assim, porque tem coisas que talvez as gerações mais novas não deem tanto valor e que a gente tenha que explicar e mostrar que é importante valorizar, até mesmo relações, sabe? Isso é uma coisa que a gente. Ah, porra, veio a era do home office, né? De pós-pandemia, de pandemia e de pós-pandemia. Tem um monte de gente que quer ficar trabalhando em casa. Mas é tão importante a gente ter relações, né? O quanto que tu está dando atenção para as tuas relações. Então, eu acho que é esse equilíbrio. Assim como não ficar obsoleto em muitas coisas que estão acontecendo, né? Em relação à rede social, em relação a ferramentas, em relação à inteligência artificial, daí a gente entra em mais um outro mundo que eu vejo agora como um equilíbrio, assim. Eu aprendo muitas coisas e eu me sinto exatamente no meio do caminho. Eu não sei nem se eu tô, mas eu acho que a minha geração dos 30 ali é a geração que está no meio do caminho. Porque a gente ainda está aprendendo muitas coisas, mas a gente também sabe valorizar muitas outras, né? Que talvez eles não vão ter um acesso tão óbvio quanto a gente teve. Então, eu acho que é um complemento muito importante, assim. Eu acho que o grande barato é esse mesmo, né? Porque todo caminho traz aprendizado, né? E o jovem, ele tem a energia, tem o frescor, tem Uhum. conhecimentos novos, e as pessoas mais velhas têm lá a experiência, já passou por certas coisas que os outros ainda não passaram. Eu dei uma risada aqui a hora que você falou que que você está bem no meio do caminho, porque aí eu me senti no fim do caminho, mas tudo bem. Não, não, eu digo de troca de geração mesmo, assim, de... É bem tranquilo, eu tenho 46 anos, mas Ah, então, o que que quer falar? sempre digo assim, que tem certas coisas que não tem opção, né? Sim. Principalmente fisicamente, as coisas vão acontecendo. Mas a cabeça é um pouco opcional, né? Você pode ficar velho ou realmente tentar acompanhar. Lógico que é difícil, né? Hoje em dia a velocidade é cada vez mais rápida, né? Sim. Coisas E a são... informação não para de chegar. Eu fui no Gramado Summit agora, semana passada, né? Que a gente teve. E tinha muitas palestras sobre isso, assim, né? Tinha palestra sobre tudo, é um baita evento. Mas teve uma até que foi do Dado Schneider, que era muito sobre essa relação entre as gerações, né? De como que elas podem se relacionar para trabalhar em harmonia. Ou outras palestras relacionadas à inteligência artificial, que, ó, não vão roubar o teu trabalho. Então, a gente tem que explicar tudo para todo mundo, né? Então, a gente tem que deixar tudo muito, muito claro e se complementar. Eu acho que é isso, assim. É entender como que a gente vai chegar numa solução melhor. Vou te dizer, sem inteligência artificial agora, o nosso trabalho no SBT atualmente demoraria mais, porque a gente está usando. No marketing, eu uso inteligência artificial, porque a gente tem uma demanda muito grande. E eu não tenho tanta gente para ter uma demanda, para abraçar tudo. A gente usa, sabe? E é isso, e daí a gente complementa com o nosso saber, com a nossa vivência,
né, com a nossa criatividade, mas tem muita coisa que agiliza. Então, é bem legal, assim, eu gosto. Eu queria entrar nisso contigo, já que você tocou no assunto. Como... É, porque talvez eu acho que você é a primeira pessoa que passa por aqui que fala assim claramente, estamos usando. Uhum. Me fala um pouco, como? O que que hoje, no que hoje vocês Eu já... acho que é muito uma questão de agilizar processos, tá? Então, isso eu estava conversando com o nosso diretor ali da regional esses dias, e eu deixei bem aberto para ele, que a gente já usou, assim, desde criar imagens para planos comerciais, que a gente precisa. Por exemplo, teve um cliente que a gente recebeu uma demanda, que ele queria um espaço específico no acampamento Farroupilha. Já foi no acampamento Farroupilha? Deve ter ido, né? Aqui. Ah, então... O microfone tá... Ele, Mas eu fui. ele queria um espaço específico e eu não achava uma referência na internet. A gente ficou procurando, bah, não tenho como montar, não tenho mão para fazer 3D lá dentro, né? Então a gente usa mais ou menos referências para tentar vender aquela ideia. A gente foi em um desses que faz imagem, descrevi como eu queria a minha imagem e usei ela naquele plano comercial, né? Então esse é um exemplo, né? Ah, um outro, por exemplo, há pouco tempo eu tive que fazer um ofício para uma prefeitura para liberar um espaço para a gente gravar uma ação comercial. É um saco fazer um ofício, entendeu? É muitas palavras, não é a minha área. Eu pedi para o chat ele me ajudar a fazer o texto. Eu peguei a base do texto, botei as minhas informações mais importantes, que ele fez em 2 segundos, que talvez eu fosse levar umas 2 horas para montar, para pegar um modelo, para fazer não sei o quê. Então, é muito agilizar o processo. Ele não vai ter a inteligência artificial, né? Daí na minha visão, e é uma visão que está mudando todo dia. Que amanhã eu posso aprender uma coisa e não está valendo mais o que eu falei aqui. Mas ela não vai ter a minha criatividade, ela não vai ter a minha experiência, ela não vai ter a vida que eu tive, as referências que eu tenho. Então, eu acho que é muito uma questão da gente usar para otimização de processos e daí depois incrementar com o que a gente quer, né? Com a nossa ideia de verdade. Texto, por exemplo, eu uso bastante para me ajudar a criar uma base de texto e eu vou lá e dou meu talento, que nem me dizia um gestor meu. Então, eu acho que é isso, é a gente usar com sabedoria e, claro, tem que saber o que perguntar, né? Porque se tu não souber o que perguntar, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Se não souber como usar, todo mundo vai fazer a mesma coisa. E isso que o meu conhecimento é bem raso, bem limitado em relação a isso, tá? Mas é uma coisa que eu ando vendo que é muito. Não tem por que a gente ir contra, a gente tem que usar a nosso favor, porque não vai adiantar nada. Eu acho que mais do que não tem porquê, não tem como ir contra, né? Não tem como, Tem não como. tem como. Isso é uma discussão que eu sempre tenho com as pessoas da minha idade, um pouco menos e para cima, né? Eu sempre acabo dizendo essa frase. Você pode gostar, não gostar, curtir, não curtir, mas tem certas coisas na vida que você não pode não saber, né? Ah, você É, pode odiar a rede social, tá tudo certo, não tem problema. Agora, você não saber minimamente como aquilo funciona, exatamente, você vai exatamente. perder espaço inevitavelmente. E a inteligência artificial acho que vai nessa mesma linha. Você pode ter medo, achar muito legal, achar muito ruim, mas se você não tentar minimamente entender o que está acontecendo, quando vê, já atropelou, né? É, que é aquela coisa do ser humano, eu acho, do desconhecido, assim, né? Desse receio de uma coisa nova. Eu acho que quem tem medo é muito numa questão de talvez não saiba usar da forma que vai te ajudar, né? Eu estava conversando com uma amiga que é professora esses tempos, ela disse que tem uma inteligência artificial agora para educadores, que ela ajuda a tu montar um plano de aula com base no ensino, enfim, com muitas referências, sabe? Então, assim, a gente tem que usar. A gente precisa usar. Não, não vai substituir o professor que está lá ensinando no dia a dia para o aluno, sabe? Mas vai otimizar o trabalho dele para ele não ter que ficar trabalhando 8 horas no colégio, mais 8 horas em casa, né? Então a gente tem que levar isso como um benefício, assim, né? Vamos usar a nosso favor, vamos puxar pra gente, né? Eu te confesso que eu não sei se eu estou tão otimista, tá? Mas eu também não. Não, eu sou daqueles que está bem no meio do caminho, assim, sabe? Eu,
Eu Mas não vai ter como escapar, isso a gente não, tem não, não que tem como. saber, né? Eu tenho uma velocidade, sabe, que eu acho que Uhum, talvez esteja rápido demais, assim, e aí realmente, principalmente quando a gente fala de Brasil, né? Porque uhum. as pessoas estão menos preparadas, menos capacitadas, né? Então, é, quando E aí a gente também está falando uma população muito pequena que tem acesso, ou que vai ter acesso, né, a isso. Então, vamos lá, a gente tem uma população absurda sem internet. né, Quem dirá acessando a inteligência artificial, né? né? Então, Então, é meu muito. medo vai um pouco por aí, sabe? Disso Uhum, ajudar a particionar ainda mais a sociedade, assim, em alguns níveis, sabe? Mas, enfim, uhum. muito novo, não dá para ter opinião ainda, né? Não dá, mas é isso que eu digo. E toda hora vai mudar. Toda hora vai mudar. Tem que ir tateando, entendendo, usando. Alguma coisa eu tento usar já também, porque algumas coisas realmente vão deixar de ser feitas do jeito que são, né? Por exemplo, requerimento não vai ser mais feito do jeito que é, né? Uhum. Mesmo no meu trabalho do dia a dia é mais difícil, mas lá no meu trabalho digital eu uso um monte, assim. Claro. Mas é que tem que otimizar. A gente tem que otimizar. Cada vez a gente tem menos tempo para fazer as coisas, né? A gente está sempre correndo, a gente está sempre, né, parece que tá indo toda hora ter que resolver uma coisa, né? Vamos de novo usar para o nosso favor, para otimizar o nosso tempo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje a programação do SBT é quantos por cento é regional? Agora a gente tá. Vamos lá, tu me pegou num momento muito importante, tá? Com essa pergunta. Porque a gente passou por uma mudança muito grande no último dia 18 de março. Tá? Então, agora que a gente está fechando um mês dessa mudança. A gente estava antes com 5 programas regionais, tá? A gente ganhou um programa novo de esporte, então agora é 1 da tarde, que a gente não tinha. E o Masbá, Anônimos Gourmet e Topador foram para o domingo. Então a gente está com 6 programas. Ainda, claro, a gente quer ter mais espaço local, mas como o SBT, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, ele é uma regional, né, do Grupo Silvio Santos, então a gente não é uma afiliada que nem a RBS, por exemplo, né, Rede Massa, enfim. A gente é uma regional, temos a grade nacional, alguns espaços locais, né, e esses nossos programas. Então a gente teve uma mudança muito grande, a gente tá entendendo agora a nossa, tanto nacional quanto local, né? Então veio o programa da Virgínia, veio o Circo do Tiru, veio o programa do Benja também, então a gente está com muita novidade na nossa programação de maneira geral e local também, né? Com a entrada de mais um programa, com aumento de horas, né, na nossa programação. E a questão do espaço publicitário. Tem um Uhum. local que é reservado para o local também, dentro Sim, sim, da grade sim. nacional, né? Todos os breaks, né? Então, isso acontece, é quase um padrão, assim, depois que tu trabalha em TV, que tu tem esse olhar, é muito engraçado tu olhar a TV, porque elas vão ter um padrão, assim, né? Então, todos os programas da grade, eles têm um break nacional, que é o NET, que a gente chama, e tem um break local, exceto nos nossos programas locais, que é só um break local, e daí as mídias são encaixadas, né, neste break local. Mas sim, a gente tem isso, mas esse é o 30 segundos que a gente diz, né? Esse é o formato mais tradicional da TV. A gente está trabalhando muito mais ações diferenciadas, né? Então, que antes eram os merchants que falavam, tem merchandising ainda, né? Então, o SBT sempre liberou ter merchandising no jornalismo, que é uma coisa que em outras emissoras algumas não pode e tal, no SBT pode. Isso no local, né? Tô falando, no nacional, alguns programas não podem. Então, a parte de comercializada, ela é bem ampla, porque a gente, ainda mais agora com o digital também, né? Agora não, mas ampliando para o digital. A gente consegue ter a comercialização do break de 30 segundos, 15 segundos, agora a gente vem de 10 segundos, vem de 6 segundos, se tu quiser, que é o tamanho de um bumper, sabe? Então, a TV se modificou muito em relação a isso. E vende os formatos especiais dentro de cada programa, né? Então, tem muita possibilidade comercial aí.
E você falando agora no fim da questão do tempo, né? E a gente estava falando das gerações. Para essa geração que está vindo agora, enfim, essa geração que está aí no TikTok, no Uhum. e tal, 30 segundos é uma eternidade, né? É uma eternidade, ninguém fica parado vendo 30 segundos num Reels, vai dizer TV. Realmente vai ter que, né? Mas daqui a pouco, Uhum. naturalmente, vai mudar esse tempo, né? Muitos comerciais que a gente recebe já estão com uma secundagem mais baixa, assim. Mas eu vou te dizer que isso é uma realidade bem recente. Vamos por 2 anos atrás, 1 ano atrás, se chegasse, eu tenho esse vídeo que eu fiz para o digital. Claro que não é um indicado. Eu acho que a gente tem público na TV, público no digital, mas vamos supor que é um filme ali que tem 12 segundos. Não dava pra gente encaixar. Porque a grade, ela é toda certinha, né? Então ela tem o tempo e é um quebra-cabeça. Tu tem que encaixar o tempo dos comerciais naquele tempo disponível. E agora eles liberaram. Então agora tu pode comprar a partir de 3 segundos. Tu pode comprar. Se quiser botar só 3 segundos da tua marca ali, tu pode comprar, né? Então agora está muito mais flexível e cada vez mais vejo essa redução assim no tempo de comerciais, mas depende muito da campanha, do que tu quer usar, do que tu quer trabalhar, né? E como que está essa integração hoje da TV com o digital? Tá um movimento bem legal também, né? Então eu tô aprendendo muito porque como eu acabei vindo de evento, muito live marketing, passei para o veículo. Eu não tive muito contato com o digital. Eu estou me atualizando em relação a marketing digital, né? Enfim, agora. Então, o SBT, ele agora vai lançar um streaming. Então, nos próximos, mês que vem, a gente está lançando um streaming. Ou é no outro? Não, acho que vai acabar sendo em junho. Mas, enfim, é um streaming gratuito, tá? Então, onde ele vai ter a monetização dele através também de comercialização, né? E de comercial, enfim, do que for. O YouTube, então o YouTube do SBT é muito pioneiro nessa questão de conteúdo, porque foi a primeira emissora de TV que começou a postar todas as novelas, todos os programas lá. Então, se tu vai pegar todos os canais do SBT, tem mais de 58 milhões de inscritos. Só o do Rio Grande do Sul tem 1.400.000 inscritos. Então, é muito grande a nossa força do YouTube. Aqui eu tô falando do YouTube, né? E daí, claro, na rede social, no digital, como tem muito jovem também no elenco, tem vários subprodutos que foram feitos, né? Tipo, TVzinho, por exemplo, é um canal voltado muito mais para os jovens. Então, foi o primeiro que começou a fazer podcast, tudo nacional, né? Eu tô falando nacional. Fazer podcast lá dentro do SBT, trazer o elenco infanto-juvenil ali que estava muito na rede social. Então, teve essa integração de uma maneira muito legal. Então, o SBT é muito bom, né, nacionalmente, em relação ao conteúdo digital. E agora também com essa vinda do streaming, tá tendo mais uma novidade, assim, pra gente, sabe? Até pra gente aprender. E a gente consegue monetizar e complementar, né? Isso que eu acho muito legal. Porque todos os projetos que a gente faz, assim, e daí tanto local quanto nacional, a gente quer complementar essa mídia. Eu não posso ficar só baseada na TV, né? Claro, tem casos que vão ser necessários, ou conforme o briefing, conforme o que o cliente quer. Mas o ideal para a gente é sempre a gente ter aquela coisa, né, do 360 que a gente fala, né? Do conteúdo estar em todas as plataformas. Eu não posso restringir ele de estar só na TV. Eu preciso que as pessoas consigam acessar ele de onde estiverem, né? Então, até tem um projeto que tá rolando com a Bruna agora, que é com a Ouro e Prata, de transporte, né, de ônibus, rodoviário, em que a gente montou um projeto que é no Masbá, ele é ancorado no Masbá, né, um projeto de viagem, mostrando que a Ouro e Prata leva, né, te leva para qualquer lugar do estado e tudo mais. O Masbá vai lá, grava uma matéria nessa cidade, mostra o turismo dessa cidade, complementando, claro, com o ônibus, né, daí a gente tem toda essa questão do transporte usando a marca. A gente grava um podcast lá, e no domingo, quando acaba a matéria, a gente posta o podcast com conteúdo completo. E um Reels no Instagram,
chamando para o podcast, sabe? Então, esse é o melhor dos cenários, se a gente conseguir integrar tudo, né? É que são momentos de consumo diferente, né? TV, Uhum, então. Deixa eu voltar um pouquinho na pegada da carreira, porque a gente vai papeando aqui, eu esqueço que daqui a pouco caiu alguém aqui que está pensando em fazer e seguir a carreira de marketing e tal, e pelo menos uma coisa ou outra. Quando você disse que desde o início lá você já tinha uma propensão e tal, mas quando realmente, por exemplo, quando você se viu no mercado de marketing mesmo, o que que, o que que não era bem como você idealizou? Porque a gente acaba idealizando, né? Quando a gente quer uma coisa, uhum. aquela coisa a gente vai. O que que não era bem assim que você falou? "Oh, achei que isso era diferente." Deixa eu pensar. É difícil essa pergunta, assim. Porque, na verdade, eu acho que em todas as profissões isso vai acontecer, né? Então, claro, até hoje no meu dia a dia, assim, vou te dizer, eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto bastante do que eu faço. E isso me dá uma motivação a querer fazer mais e diferente. Mas eu tive trabalhos em que eu tive um momento de exaustão e que eu não estava mais a fim de fazer aquilo. Eu acho que esses momentos que dá aquela baixada. E isso não necessariamente acaba sendo da profissão que eu escolhi. Eu acho que acaba sendo do ambiente e das relações que eu tenho naquele ambiente. Porque isso me pesa muito, tá? Não sei se é comigo, isso se é meio normal. Mas as relações ali, o trabalho tu vai ter. O trabalho a gente vai ter. A gente vai ter que trabalhar. Tem coisas que eu gosto de fazer mais, tem coisas que eu gosto de fazer menos. Mas eu acho que é muito uma questão de relação. Me incomoda. E isso eu vejo que é bem forte no mercado publicitário, mas eu acredito que não seja uma coisa só desse mercado. Me incomoda muito a competição que tem entre as pessoas, sabe? E entre as empresas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente já conseguiu dar uma diminuída em algumas áreas, assim. Vou te dar um exemplo bem prático. A Media partner, tá? Quando a gente é media partner de um evento, eu que faço essa negociação lá na SPT. Então, a gente apoia a mídia de um evento específico, por exemplo, o Gramado Summit. E, enfim, a gente daí entrega conteúdo deles, a gente consegue usar o espaço lá e tal. Tinham eventos no Rio Grande do Sul que antes não aceitavam mais de uma emissora como media partner. E daí um dia eu cheguei para um lugar específico e disse, gente, mas por quê? O que que vai ser ruim para ti, para o teu evento, para o teu negócio, se eu e a emissora A e B estiver junto? Se eu tenho um público, ela tem outro, a gente está te complementando, eu não estou brigando com ela. Claro, comercialmente vai ter uma disputa, é óbvio que vai ter pela fatia do mercado ali, enfim. Mas por que que a gente tem que ser exclusivo? Por que que esse mercado é dessa forma, sabe? E eu vi que ultimamente as coisas começaram a dar uma boa melhorada. Tanto é que eu vejo mais as marcas circulando assim em relação a veículo. Por exemplo, eu me dou muito bem com muita gente da RBS, da Band, né? Enfim, de outros veículos. E que essa competição eu acho, entre aspas, saudável, assim, né? Desde que um não passe por cima do outro. Agora, eu não preciso impedir que tu esteja num ambiente para eu estar. Isso eu acho meio complicado. E isso acontece com muitas pessoas, e eu acho que é uma das coisas que me incomoda, assim, de... Mas daí eu acho que é de todos os ambientes, né? É de relações humanas, não estou nem falando muito da profissão em si, né? Eu acho que na real é. Eu acho que a questão. Mas você pontou bem, assim, a competição, em uma certa medida, é lógico que ela ajuda. Ela faz parte, né? Ainda mais o A gente, mercado que, né? que gera dinheiro, Se- né? eu sempre brinco assim, se você não tiver um rival, você inventa um, mas é, É, porque é. a gente meio que precisa disso. Mas isso tem que ir num limite ético e saudável, né?
né? Não pode, Exatamente. o rival, ele não pode virar inimigo, né? Uhum. Pode ter uma rivalidade com alguém que isso vai te ajudar a crescer, porque o outro fez e você vai olhar o que ele fez, tal. Isso ajuda, mas tem que ter um Mas, limite. e como é um mercado que lida com muita questão de dinheiro, de verba, né, de investimentos, são investimentos muitas vezes altos, assim, né? E daí não só tô falando TV, tô falando publicidade como um todo. Publicidade é dinheiro, né? É venda, é tu fazer as pessoas comprarem as coisas e a marca circular, enfim. Então, eu acho que nesse mercado tem isso, mas eu acredito que é uma coisa que tem em todos, né? Tem. Eu trabalho com consultoria no ramo de posto de combustíveis. Imagina, imagina. Porque eu tento não entrar nesse assunto aqui, mas é literalmente o pessoal quase que se mata mesmo, É. porque Não, mas é isso. Mas de maneira geral, assim, a comunicação em si eu gosto muito. Eu sou muito. Eu acho que tem problemas, mas assim, nada que a gente não resolva, entendeu? Vamos lá, nada que a gente não passe por cima e veja outra solução. e me conta, porque tá muito, se eu tô lá pensando em ir para a área de marketing, tô vendo essa conversa assim, tá, poxa, tô me matriculando, né? Tá muito legal. Pô, foi na, Fazer um merchanzinho para uma faculdade. foi Não, na só para fazer um parênteses que eu não falei, eu terminei minha faculdade no fim das contas, depois de um longo tempo parando e voltando, que é normal, e que depois eu descobri que muitas pessoas acabam levando um tempo assim, principalmente por questão financeira. Eu terminei em comunicação e marketing, tá? Então eu sou formada em comunicação e marketing. Fui RP, fui PP, trabalho no meio do jornalismo, mas eu sou formada em comunicação e marketing. quanto tempo você levou? Quase 10 anos. 10 anos. Você sabe que Quase 10 anos. tudo já apareceu aqui outras vezes, né? Mas eu sempre friso isso porque é, nós estamos no Rio Grande do Sul, mas, enfim, tem pessoas de outro. Eu sou de São Paulo, então tem um pessoal de lá, tal. Uhum. E eu sempre contextualizo que isso aqui no Sul é bem comum. Em São Paulo não é tão comum assim, né? Porque em São Paulo Uhum. é faculdade, então o pessoal meio que tenta se encaixar na que pode pagar lá e Sim, tudo, sei lá, das 7 às 11 da noite e sim. o curso no tempo que tem que terminar. E aqui, até que hoje mudou, né? Já tem mais faculdades, mas antigamente, Hoje tem. meia dúzia de faculdades, e aí você que tinha que se encaixar lá, e aí você fazia lá uma E dá um jeito de pagar, né? fazia de acordo com o que cabia no teu. Quando eu entrei na faculdade, eu acho que eu tinha 3 universidades que tinham comunicação só no estado. No estado não, né? Em Porto Alegre. Então, era muito limitado e muito caro. Então, a educação é cara, né? Mas, enfim, bom que eu consegui terminar. Sim, não, e eu ia te Mas perguntar. o importante é que eu nunca parei de trabalhar na área, tá? Isso é uma coisa que eu sempre valorizo, que eu acho que me agregou muito, porque mesmo eu com faculdade trancada, eu trocando de curso, eu cheguei a ficar mais de um ano sem estudar nada para me organizar financeiramente. Mas eu nunca parei de trabalhar na área. E tentava estar sempre ligada no que tá rolando, sabe? Então, acho que isso para mim me ajudou bastante, assim. Isso, total, né? Se você sabe o que você quer, o ideal é É, você estar sempre por ali, né? Tá sempre exatamente. não se distancia muito, mesmo que não seja na posição que você quer ainda, mas o importante é estar por perto daquilo que Exatamente. você quer. Mas o que eu queria saber de ti é nesses anos todos, apesar da pouca idade, né? De experiências, muitas experiências, eu queria que você me contasse assim uma coisa que não foi tão glamourosa assim, um perrengue, uma coisa que. E não foi tão glamouroso. Eu tenho uma história muito boa, que agora eu dou risada, né? Mas eu queria morrer. Nossa, eu queria assim, ó, e matar todo mundo que tava junto. Ai, aqui, ó, traumatizante, mas agora é bom dar risada disso. Eu aqui no SBT já, não faz tanto tempo, primeiro ano de pandemia. Primeiro ano de pandemia. Tá, um parênteses, tá? Eu sou virginiana, eu sou muito chata, eu gosto das coisas muito certinhas, tá? Eu faço roteiro, eu testo tudo, é tudo muito detalhado, assim, nos eventos, nos projetos, enfim, é tudo, eu sou muito chata, sou muito cri-cri com essas coisas.
Dito isso, a gente estava na pandemia e tinha. Quando que. Foi o ano que o SBT pegou a Libertadores, o direito de transmissão da Libertadores. Foi 2021. Foi 2021, começo de 2021. Ou final de 2020, não lembro. Daí o SBT, pô, Libertadores, né? E o Grêmio e o Inter iam ter um jogo. E a gente, meu Deus do céu, é o Grenal na Libertadores. Vamos fazer um evento para o mercado publicitário para mostrar, né? Pô, já, ó, olha que legal, o SBT tá com a Libertadores e tá com. Enfim, vai dar uma mega audiência, vamos vender super bem, tal, tal, tal. Daí, só que daí era pandemia, então não dá para fazer grandes eventos. O que que a gente fez? Vamos fazer um drive-in. Aqueles que rolou bastante, né? Então era um telão ali, que era um cinema, que chegou até aqui em Porto Alegre, drive-in. E daí os carros todos, né, já posicionados, não, né? Daí a gente organizou todo o evento, convidou o mercado, eu acho que deviam ter uns 60 carros, 70 carros, né, cheios, cheios não, mas umas 3, 4 pessoas por carro, para assistir o jogo da Libertadores, o Grenal da Libertadores, né? E eu fui lá, era na Fiergs, eu acho, eu não lembro exatamente onde é que era, mas era um lugar meio longe, assim. Fui lá, vi tudo, falei, ó, cara, pega o SBT aqui, não, pega, vamos testar, quero ver. Não, isso era de tarde, era no dia antes da tarde. Tudo certo, tudo certo. Daí a gente fez uns brindes e foi pro evento. Tava tudo lindo, 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 lindo. Posicionados, né? Daí começou. Só que o que acontece? O SBT, ele tem o sinal nacional e tem um sinal local. Os jogos, eles eram divididos, então alguns eram exibidos por um sinal para uma região e outros jogos para outra. O que que aconteceu? O cara tinha uma antena que não pegava sinal local. E na hora que a gente testou era programação nacional, então tava tudo certo. Não, mas cara, quando deu a vinheta, todo mundo com pipoquinha já assim no carro, né? Deu a vinheta do esporte, eu falei, tá estranha essa vinheta. Eu bem na frente, no meu carro, mas bem na frente. Tá estranha essa vinheta. Daqui a pouco eu vejo que entra o outro narrador do programa nacional. Eu não lembro que jogo que era Corinthians, sei lá. Eu saí daquele carro, mas assim, ó, e eu sabia onde era essa linha da produção ali do evento. Enlouquecida. Falei, mas tá com sinal nacional, que porra é essa? Ah, já fiz um escarcel lá. Daí ele, não, 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 calma, calma, calma. A sorte, nossa, é que a gente transmitiu o jogo num canal não listado do YouTube, né? Então eu conseguia ter acesso ao sinal regional até o cara resolver a bronca. Foi questão de 3 minutos, eu acho. Mas o suficiente para o meu chefe, na época, me ligar umas 25 vezes, para todo mundo ficar buzinando, para o jogo nacional ali começar os comentários rolar, e eu apavorada. Eu sei que no fim das contas ele conseguiu botar, a gente não perdeu nada do jogo, né? Mas para mim, assim, ó, foi uma coisa horrível. Eu fiquei me culpando o resto do. Nossa, e depois a gente inscreveu esse evento como um case no SBT, que tem um projeto interno de premiação. E a gente foi finalista, porque a ideia dele era muito legal, né? Mas só esses 5 minutos aqui de falha no começo, nem 5 minutos, de falha nesse começo, acabou pra mim, assim, ó. Fiquei. Mas deu pra ver o jogo. Com o canal do YouTube. Daí depois eles trocaram a antena e conseguiram botar a antena regional. E não, e você mexeu talvez com a pior coisa que tem para mexer aqui no Rio A Grande pior coisa. do Sul, de uma vez só, né? Era o Grenal, tinha o cliente que tinha comprado o comercial no break, daí o cara chegou, aí o fornecedor, posso botar uma musiquinha agora no comercial? Eu falei, não, cara, é a parte mais importante para todo mercado publicitário, eles querem ver o comercial deles no break, tu não vai me tirar o jogo, né? Então foi, foi uma sequência de aprendizados, não foi uma sequência de erro, foi uma sequência de aprendizados. Essas histórias, elas fazem parte e depois fica engraçado, né? Depois, Depois que passa, fica engraçado. Na hora é complicado mesmo, mas depois fica engraçado. É,
O que que é para você, Duda, assim, o melhor da tua profissão? Aquele momento que quando acontece, dá aquela sensação assim, é por isso que eu faço isso. O que que é isso? Eu sou muito, como eu falei, né, muito chata, muito crítica, assim, né? Então eu gosto muito de ver a coisa acontecer conforme foi planejado. E eu não tô nem falando do tamanho do projeto, do que for, sabe? Eu gosto de ver a coisa ser idealizada, acontecer da forma que eu idealizei. Então, o alívio que me dá quando encerra um evento ou uma ação para cliente, principalmente ação para cliente, que eu acho que a gente pega num. Quando a gente fala de telespectador, é um público que é muito menos exigente, porque eles se sentem abraçados pela marca, né? Independente do que tu faz por eles, isso é muito legal, porque o SBT tem um carinho muito grande do público, né? Então, eu amo fazer eventos, e ações comerciais que de alguma forma vão mexer com a vida das pessoas, sabe? Tem muito essa coisa da experiência. Mas eu gosto de ver tudo acontecer da forma que eu planejei. Para o mercado publicitário é legal, assim, trabalhar muito com trade, porque tu também circula naquele ambiente, uma parte de relacionamento é muito importante, e tu impacta eles de uma forma que pode monetizar depois, né? E o telespectador eu vou impactar de uma forma que ele possa me dar a audiência dele depois. Então, eu já tive eventos que a gente fez para Santa Casa, que era um projeto que não era muito grande, mas era um projeto muito legal de Outubro Rosa. E era uma ação que começava na Orla do Guaíba, acho que era, sei lá, 9 da manhã começava a ação. 8h30 a mulher chegou lá. Ela falou, não, eu vi na TV que ia ter e eu queria muito participar. Então, assim, tu vê como é importante umas coisas que às vezes a gente faz e nem se dá conta do quanto que isso pode impactar na vida de alguém. E ali, ainda mais Santa Casa, a gente tá falando de câncer de mama, a gente tá falando de prevenção, são assuntos importantes. Então, até enquanto eu falo e penso assim, eu acho que é muito essa questão de trazer um impacto para alguém, sabe? Eu gosto de promover experiências e trazer impactos para a vida das pessoas. Que alguma coisa elas lembrem de algo que eu fiz, sabe? Que eu participei, que estava ali, que eu idealizei de alguma forma. Legal. Ah, e total, né? Isso aí a experiência é sempre melhor do que qualquer valor, né? Porque isso É. a pessoa leva. E como que está sendo, por falar em experiência de liderar? Porque liderar a gente não aprende, né, na faculdade lá, né? Até devia, mas não aprende. Até devia, até devia. A gente tem falado disso aqui, né? Muito. Uhum, As faculdades têm dois gaps, né? Um é, em muitas profissões, ensinar um pouquinho sobre empreendedorismo, porque, sei lá, uhum, dentista, advogado, contador, enfim, todos esses profissionais, eles saem da faculdade e aí viram donos de um escritório, de um consultório, e aí não sabem lidar com isso. E a uhum. outra coisa é liderar, mais do que liderar, é lidar com gente, né? É, é. Não se aprende isso na faculdade, né? E aí pode ou não ser uma dificuldade. Como tem sido para você essa experiência? Sabe que eu gosto muito, tá? Eu sempre tive uma facilidade para liderar, e daí eu não tô nem antes de estar em cargo de gestão. Mas, porque eu tenho uma equipe num projeto X, eu consigo organizar eles, eu tenho essa facilidade de demandar, sabe? De dizer, ó, quem sabe se a gente fizer, cada um fizer isso aqui, tá, 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 tá. Então, eu acho que isso é um ponto positivo para mim, porque não é um desafio, e está sendo um desafio, e eu acho que o SBT está me dando muita oportunidade para eu trabalhar isso. E eu fico muito feliz porque quando eu entrei lá, a gente não tinha nenhuma gestora mulher, né? Então, ainda mais quem vai dizer com 30 anos. Então, agora, você vai ver agora, neste momento, a gente está com 3 gestoras mulheres, né? Então, é uma coisa muito importante, assim, a gente vê as mulheres ascendendo e liderando outros times. Tem uma colega que ela lidera 18 homens. E daí eu fico, socorro, sabe? Mas também é muito uma questão de aprendizado e de lidar. É saber lidar e saber conversar e saber falar a língua das pessoas. Eu estou trabalhando muito isso, estou aprendendo muito.
Tô me podando muito em muitas coisas também. Mas até tem um livro aqui que o Luizão me deu, eu vou começar a ler agora, que é Accountability, ó. Tá vendo? Que ele me, logo que eu fui, que eu assumi, não foi logo, foi agora, foi no meu feedback. Ele deu para todos os gestores esse livro, que é muito a questão de responsabilidade pessoal, assim, né? Então, e isso eu acho muito legal, que o SBT se importa muito, né, com as pessoas e transmite isso para as lideranças, né? A importância da gente se importar com o outro, né? E então é uma coisa que está sendo muito legal para mim. Confesso que não sinto uma dificuldade em demandar, eu continuo demandando, eu vou demandando, eu demando todo mundo, se precisar demandar, né? Então eu coordeno legal. Mas é isso, é tu aprender a falar com a pessoa, é falar coisas que elas às vezes não querem ouvir, é tu tocar em uma ferida, é tu cobrar. Então, assim, como eu fui muito em muitos trabalhos meus, sou até controlador, não é controladora, mas pode ser centralizadora, pode ser a palavra melhor. Porque você diz, ah, tá, mas se eu fizer, eu vou terminar mais rápido. Se eu fizer, eu vou fazer mais rapidinho. Tá? E isso, além de me sobrecarregar, não estou compartilhando com o outro, né, o meu aprendizado, não estou compartilhando com o outro, talvez uma forma melhor dele aprender a fazer alguma coisa. Então, eu estou aprendendo muito isso agora. Eu acho que esse está sendo o passo mais importante, assim, para mim, que eu conseguir distribuir melhor o meu trabalho, né, sem eu me ficar com toda a responsabilidade em cima de mim, assim, e também poder cobrar, saber cobrar, saber dar um feedback, né? Então, está sendo um processo bem legal, tá me amadurecendo bastante, assim. Eu acho a liderança das coisas mais legais de estudar, assim, porque Uhum, para além das receitas, né? Porque eu não uhum, sou muito chegado nesse negócio de receita, assim, eu acho que a pessoa tem que encontrar o jeito dela. Eu acho que tem certas condições, né? Dependendo do que você escolhe, passa a ter certas condições, mas não receitas, né? Ó, faça essa uhum, uhum, tá certo. Eu não acho que seja assim. Acho que cada um tem que encontrar a sua maneira. É, vou aproveitar o gancho. Quem quiser sobre o assunto, tem uma temporada até, nem foi proposital, tá? Mas tem uma temporada que é só, o merchan. que é só sobre liderança, é legal. Assim, e para além do que a gente conversa lá, os livros que estão lá são legais, porque o que, que é? Eu pego um livro e fiz um episódio lá sobre o livro. Então, e todos são biográficos, então são sobre lideranças, não é teoria, Uhum. é a biografia de algumas pessoas. Então é bem legal, quem se interessa pelo assunto, vai lá e para além das bobagens que talvez eu disse, pega os livros, que os livros são muito bons. Os episódios nem tanto assim, mas os livros são bons. E eu vou, Vende teu peixe, os episódios são né, incríveis. mas Maravilhoso. esse é o jeitão daqui, entendeu? É que eu sou marqueteira, eu vou tentar vender tudo, entendeu? Tá certo? Eu acho que eu acho que eu estou precisando, porque eu realmente eu sou muito sincero, sabe como que é? E nesse meu ramo da gestão e Uhum. do planejamento, que é a minha área, assim, as pessoas gostam de vender essas receitas prontas, né? E aí, quando eu venho aqui, eu digo que esse negócio de 5 maneiras para não sei o que não existe, pronto, eu já não vendo para mais ninguém. Porque as pessoas querem uma receita pronta, entendeu? É, porque é mais fácil, né? É mais fácil. Querem, mas eu Mas prefiro eu concordo a contigo, eu verdade. acho que não tem que ter receita. Eu acho que cada um tem o seu método, né? Para elas, olha, eu posso até te ajudar, tal, mas é encontrar o teu jeito. Uhum. E aquela temporada é bem sobre isso, assim, porque tem pessoas muito diferentes ali e todas elas são grandes lideranças, todas elas venceram e da sua maneira, enfim. Então, acho que é bem bacana. Vou escutar. Já me vendeu. Dá uma olhadinha lá, tem, tem, Uhum. tem, tem, tem alguns episódios muito bons. Eu tenho alguns preferidos, mas eu não costumo dizer, porque é que nem filho. A gente não fala. Mas um mexão eu quero fazer de verdade, porque esse vale a pena. Esse livro aqui, ó, é o Coração do Príncipe. É da Cris Mello, e Mello não é por acaso, é minha irmã. Então, ela acabou de lançar esse livro, é o 10º dela, ela acabou de lançar, e ela também tem 2 episódios no podcast, ela é a única que tem 2 episódios aqui. Um deles ela conta como é ser escritora, tal, que
Não é fácil ser escritora no nosso país. Sobre o que é esse livro dela? Ela escreve romance, e esse aqui é um romance de Ai, romance. Eu coração. tava na vibe de ler romance. Eu cansei de umas leituras técnicas. Não quero ficar lendo coisa técnica só. Você sabe que esse aqui, ele é histórico, assim. Ele é, Uhum. príncipe, no caso, é Dom Pedro, tal, e aí é Ah, legal. meio, é bem bacana. E ela tem outros. Legal. Para quem gosta de romance, ela brinca, quem gosta de chorar lendo, assim, ela é Uhum. o... Eu vou pesquisar depois. Não, Boa. pesquisem, porque não é porque é minha irmã, não, mas ela é muito boa mesmo. E ganhou o merchan de graça, que aí Viu? ela merece. Vou mandar um livro pra gente Ela agora. dedicou o livro para mim, então eu tenho que. Ele vai ficar. Ai, não, tem que fazer, tem que fazer. Tem a dedicatória ali, então ele vai estar aí todo dia, porque ele. Ó, ia te chamar de Cris, por que Cris, gente? Meu Deus do céu. Ah, Cris foi o meu episódio anterior, por isso. Óbvio, tá explicado. Sempre tem uma relação. Não, e minha irmã, né? Minha irmã é Cris Melo, né? Então, Então foi por isso. também foi por isso. Duna, uma chance para voltar no tempo. Você decide se é um ano, dois, 10, 30, enfim. Você volta para o tempo que você quiser, mas é uma vez só, e você vai poder falar consigo mesma e dar uma dica profissional. Qual seria? Para que tempo e qual seria? Para que tempo e qual seria? Eu acho que eu voltaria alguns anos atrás. Deixa eu pensar quantos anos. Não vamos calcular em qual empresa que eu tá. Mas eu ia dizer para eu ser um pouquinho mais. Eu não quero usar essa palavra, ela pode ser errada. Mais ligada. Eu vou falar a palavra que eu pensei, mas não é no sentido, mais malandra, mais esperta, sabe? Ver um pouquinho mais de maldade nas pessoas. Porque eu acho que tiveram momentos, assim, que. E por eu entrar muito cedo também no mercado, eu acho que isso ajudou. Que eu acho que muitas pessoas acabaram se aproveitando, assim, da minha falta de experiência, enfim, da minha malandragem. E agora eu digo, eu não acho que é malandra a palavra, mas eu sou. Tu tem que ter um jogo de cintura, né? A gente tem que ter uma malemolência ali, né, no mercado. E eu acho que me faltou um pouco, e até de ver essa questão das pessoas se aproveitarem da gente, sabe? Da nossa inocência, da nossa falta de experiência. Mas eu não sei exatamente qual seria. Eu gosto, tá? Vou ser bem sincera contigo, Wesley. Eu gosto do caminho que eu fiz. E quando eu olho para trás, eu não me arrependo, eu só penso que eu aproveitei, sabe? Porque eu só, enfim, eu passei por um monte de coisa, eu trabalhei pra cacete, que nem muita gente, com certeza, trabalha e trabalhou. Mas eu nunca passei por cima de ninguém. Parece discurso do BBB, sabe? Mas eu, mas é isso, assim, eu aprendi muita coisa na marra mesmo, até nessa função de terminar a faculdade e tal. E eu acho que isso me deu uma malemolência muito maior para eu lidar com os problemas ou com uma discussão, ou com qualquer adversidade que venha aparecer, assim. Acho que faz parte do processo, né? É experiência. Faz, 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 faz. Mas Isso é que eu não gosto de ser feita de trouxa, daí às vezes quando eu penso assim em situações, tipo, ai, se eu tivesse uma coisinha, uma malandragemzinha a mais, sabe? Mas, Mas não tem muito outro jeito de adquirir isso, né? A gente hum, adquire assim mesmo, né? é, É passando pelas coisas, né? Eu é, sempre digo assim, que a gente tem que... A gente aprende com essas coisas que acontecem, mas a gente não pode, muitas vezes, fazer o próximo pagar por isso, né? com certeza, Que às com vezes a gente certeza. passa por uma, né? Por duas, por três, aí quando chegou o quarto, aí o quarto paga pelos três que... Uhum, Então é uma linha tênue, né? Entre aprender ter um pouco de maldade, malandragem, né, no sentido de perceber uhum, as coisas, mas também não se fechar nisso, né, de achar que todo é. mundo é malvado, Sim, 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 não pode se restringir muito e achar que tá todo mundo querendo te passar a perna, não.
Mas é uma linha tênue entre É. ser bobo e, e É. legal, né? Mas é isso, eu acho que foi aprendizado, na verdade, é bem isso. Não, se eu talvez não tivesse a cabeça que eu tenho agora, se não, talvez não, com certeza eu não teria a cabeça que eu tenho agora se eu não passasse por tudo que eu passei. Então, é isso. E o contrário, se a Hum, pequena Duda viesse para agora e te encontrar, hum. o que que Eu ela... ia dizer, calma um pouquinho, baixa, respira. Não, eu acho que é muito isso, tá? É, falei brincando, mas a gente anda num pique muito intenso, assim, né? E eu acho que a gente também tem que parar e respirar um pouco. E eu ando me forçando a fazer isso. Eu acho que é importante a gente se obrigar a fazer isso. Por exemplo, eu não estava nem fazendo esporte, eu não estava fazendo, eu só estava trabalhando um tempo atrás. E nos últimos, sei lá, 6 meses, eu tô fazendo yoga de manhã. Eu voltei a ler, que era um hábito que eu tinha perdido, sabe? Eu tô fazendo exercício, eu tô tentando cuidar de mim e ter tempo para mim. Eu não tô levando, vamos supor, se eu tivesse uma demanda para entregar amanhã de manhã, e eu não tivesse compromisso agora contigo no horário que a gente foi gravar, talvez eu tivesse ficado lá mais um pouco para terminar para amanhã eu resolvo. E eu fiz isso durante muito tempo. Então, que é aquela coisa de ser ágil e querer ser tudo muito rápido e tal, tal, tal. E eu acabei me deixando um pouco de lado. E agora eu tô retomando isso comigo, assim. Eu não quero me deixar de lado e eu quero valorizar o meu tempo também, porque eu trabalho para ter tempo para mim também. Então, eu diria para Duda acalmar um pouco, baixar a adrenalina. Legal. E isso que você falou vai me dar a oportunidade de... Eu sei que é meio... Apesar que faz tempo que eu não falo disso, é porque tem certas É, coisas... É que na rede social a gente é meio repetitivo, né? Porque a gente quer uhum, algumas coisas, então tem coisas que a gente fala sempre. E até faz tempo que eu não falo isso, mas eu vou aproveitar o que você disse. Trabalho, dinheiro, a carreira, essas coisas tudo são meios, né? Não pode ser fim, né? Porque exatamente. quando a gente põe isso como fim da vida, é como se a gente estivesse indo em direção ao fim mesmo, né? Porque eu brinco com alguns colegas assim que falam, não, mas férias, mas 10 dias de férias, ou uma semana, sei lá, que se irrita, fala, cara, o teu corpo não tá nem aí para o que você acha. Se você Uhum, é isso, em algum momento vai bater. E por mais que exatamente. você ache que está fazendo um bem para a empresa, seja ela sua ou de alguém, não tá. Porque se Uhum, você não tiver bem, você não vai fazer seu trabalho bem. Por mais que você queira, não é consciente, não é que você vai chegar lá no trabalho e falar, agora eu vou trabalhar menos, eu vou fazer mais relaxado, eu vou errar mais. Não é isso. Mas se você leva ao ponto da exaustão, é isso que vai acontecer. Você vai trabalhar pior. é. Então, tem que E ter. houve uma. E a gente falando de geração antes, houve uma geração em que isso era extremamente valorizado e romantizado, né? A questão da pessoa trabalhar para viver e viver para trabalhar, sabe? Aquela coisa que era um ciclo, né? Eu acho que ele tem que. É super importante, é imprescindível para mim eu estar feliz profissionalmente. Porque eu passo 10 horas do meu dia, 8 horas e pouco, naquele ambiente fazendo aquilo. Mas eu não posso deixar que seja só isso. Porque a Duda é muito mais do que isso, sabe? A Duda tem muitas outras coisas, mas eu preciso do meu trabalho para conseguir conquistar essas outras coisas que eu quero fazer, né? Só Né? a gente não pode se cegar. Eu acho que essa coisa é muito intensa, assim, muito não olhar para o lado. E é importante ter foco, né? Mas não se abandonar, né? Faz parte do foco. A pessoa fala assim, É, mas eu quero ser produtivo, não sei o que lá, mas faz parte do plano. é, Tem que estar no plano isso. Se você quer exatamente. organizar tudo na agenda, fazer um plano, faz parte do plano. Porque se respeitar faz parte. E não se culpar, né? Uhum, Porque essa cobrança chega num nível que a gente começa a se autocobrar, né? sim. Daqui a pouco você passa meia hora e você fala assim, nossa, mas eu podia ter feito, eu podia estar sendo produtivo, né? Eu podia ter feito alguma coisa. Não, não podia. Uhum.
Relaxa. Relaxa, tem que ter momento para tudo. Tem que E ter equilíbrio, né? tem que ter. É, todas essas coisas são meios, mas não são fins. E é importante Uhum. lembrar disso, porque se você fizer isso como fim, nunca vai chegar, porque nunca vai É? ser suficiente, né? Você vai ser head de marketing do Rio Grande do Sul, daqui Uhum. a pouco vai ser do Brasil, e quando for do Brasil, não É? tem fim, não tem fim. Isso aí você vai. Exatamente. Então você tem que encontrar o fim nas outras coisas, né? Fazia tempo que eu não dava esse discurso Adorei esse discurso. Adorei. motivacional, bem coachzinho, assim, sabe? Mas é realmente é o que eu acredito. Daqui a pouco não serve para todo mundo, mas eu acredito que é assim. Dá para ser produtivo, ter resultado e tal, sem precisar acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado. Com certeza. E sem romantizar isso. É, Sem romantizar que, meu Deus, eu fiquei trabalhando até as 10:30 da noite. precisa, Então, tu tem que eventualmente, gerir melhor o teu tempo, gente. eventualmente Sabe? vai precisar. Ah, pô, tem que dar um sprint aqui. Exato. Legal, vai lá. Mas não faz disso Mas tem que ser eventual, né? Tem que o ser eventual. normal da tua vida, né? Exatamente. É, nós já estamos com 1 hora e 15 já. Falei que eu falo pra caramba. Ah, isso é. Quando passa a gente não percebe, porque tá legal. Quando a gente começa a encaminhar para o fim aqui, eu sempre faço uma brincadeira com todo mundo que está aí, porque a gente, na maioria, não se conhece. Então, eu dou uma oportunidade para você sentar no meu lugar e você fazer uma pergunta. E eu tento responder daqui. Ai, que legal! Eu não tinha visto essa parte da dinâmica. Wesley, se tu pudesse voltar alguns anos atrás, eu gostei dessa tua pergunta. Boa, né? Eu queria ver o que que tu falaria para ti e em qual tempo seria. Eu gosto dessa pergunta também, porque ela faz a pessoa refletir e, sem querer, você dá uma dica para quem está, né, começando, né? Porque é lógico que quando a gente faz isso com a cabeça que a gente tem hoje, né? Então não quer dizer que lá você não faria a mesma coisa, porque com aquela Uhum, só você faria a mesma coisa, né? Eu sempre digo que não é por acaso que chama eu, você e as circunstâncias, é que as circunstâncias não dá para arrancar, tá lá. uhum. Dito isso, fica dando uma enrolada para eu pensar. Mas Viu é, como essa pergunta é complicada? porque não é porque eu acho que talvez eu teria voltado lá bem no começo da carreira mesmo. Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, eu trabalhava no banco. Na época que se trabalhava com 14 anos, tal, eu trabalhava no banco. Então eu não vou considerar isso carreira, porque isso aí foi meio, tipo, vai lá, né, tal. Mas quando eu fui realmente escolher para que lado eu ia, eu pensei muito na questão do dinheiro. Tipo, que carreira que dá dinheiro, sabe? Eu gostava de Uhum, umas outras coisas, mas eu fui pensar no que, mas isso não dá dinheiro e tal, né? E talvez, se eu, com a cabeça de hoje, fosse tomar aquela decisão, talvez não tivesse feito isso. Porque uhum, isso fez eu demorar mais para me encontrar na carreira. Mesmo no fim, eu tenho. É complicado isso, né? Porque no fim, eu acabei tendo a carreira lá no que eu comecei. Porque uhum. no fim, eu acabei. A maior parte da minha carreira foi na área da gestão, enfim, eu acabei fazendo economia. Mas eu demorei para poder. Hoje, eu fiz história, eu fiz uma pós em ciências sociais, porque eu sempre gostei muito desse lado, mas sempre que eu ia fazer, eu pensava, mas isso não tem a ver com o meu trabalho. Mas o que que meu patrão vai pensar, né? Uhum. História, né? Então, e na real, por que que não atrapalhou? Porque depois eu comecei, e hoje eu faço sempre eu brinco que eu faço uma pós para um lado e uma para o outro, né? Eu sempre faço uma na gestão e uma para ciências humanas. E na real só me tornou um profissional melhor, porque Só estudar as complementou. pessoas e o comportamento humano só me tornou um profissional melhor, porque no fim
no final, tudo é gente, né? É. No final, tudo é gente, né? Inclusive, a economia é uma ciências humanas, né? O pessoal, Uhum, eu falo que é as ciências humanas diferentinha, assim, né? Porque tem muitas datas, tal, mas é uma ciência humana, justamente porque a variável mais importante é o ser humano, né? Dentro da economia. uhum. Então, talvez eu teria dado vazão a esse lado antes, porque eu Ao acho, lado de pessoas, assim, eu acho de que isso relacionamentos. acrescentou um monte depois como profissional, quando eu realmente me permiti ler sobre filosofia, ir lá Uhum, estudar e tal, assim, sem ter essa pressão, sabe aquela coisa de você se sentir culpado? Poxa, mas eu podia estar fazendo um curso de gestão Scrum, sei lá, tal. Pô, uhum, e fazendo um curso de filosofia, tal. O que que vão pensar? Mas no final, eu, pelo menos, me vejo como um profissional muito melhor hoje, depois que eu realmente me permiti dar vazão, assim, a outros conhecimentos que não os técnicos e tal. e que não os óbvios, né? Total. Acho que a gente Uhum. fecha muito, assim, sabe? É bom fugir do óbvio, assim, do que esperam que tu faça. E aquela foto ali, Uhum. ela é recente porque é da formatura de história, porque eu fui fazer história, né? Ah, legal. E ali é do discurso da formatura. Eu fiz o discurso ali e em algum momento do discurso que eu não lembro, eu acho que eu fiz história não pelo que ela vai me proporcionar, eu fiz história porque eu quis fazer história em si, não porque Uhum. não pelo que vem depois, mas pelo que é. E as Pelo momento de agora. muitas coisas pelo que vem depois, Uhum. esperando alguma coisa, né? As pessoas fazem muitas coisas porque sim, né? Porque sim, porque sim. Por que que você faz esse Uhum. podcast? Porque sim, porque eu gosto de Uhum. fazer. Ah, mas dá dinheiro? Não. Mas você faz. Eu quero. Mas você ganha dinheiro? Não, eu ganho papos com pessoas legais e, Uhum. enfim, eu acho que as pessoas deveriam fazer mais coisas porque sim, e não É verdade. porque isso, porque aquilo. É Enfim, verdade. falou bastante, né? Adorei. É um exercício eu ficar aqui quietinho ouvindo. Eu sempre. Uma das coisas do podcast é isso, eu falo, é terapia. Todo mundo fala que eu É. falo muito, aí eu faço um podcast para tentar ouvir, que aí eu treino. Não sei se eu te respondi, Respondeu, respondeu, respondeu. é mais ou menos. Mesmo eu imaginando que tu não fosse fazer nada diferente, É, né? deixa, É, assim, no fim das contas a gente fala, mas a gente faria igual, talvez. Sabe? Talvez se não chegasse aqui e se tu tivesse feito diferente, não, né? não, acho que. Eu acho que. Porque. Talvez se eu tivesse o conhecimento antes, tivesse o conhecimento antes, mas poderia mudar uma coisinha ali, né? Mudar uma coisinha ali. É, eu acho que a gente é o resultado do que é, né? Do que fez, É, do que passou, não tem muito como mudar isso, né? Quando a gente olha para exatamente. trás, a gente sempre está sendo um pouco cruel com a gente, né? Porque a gente Sim, já aprendeu um monte de coisa e está olhando para alguém que não tinha aprendido tudo isso, né? Então, exatamente. é justo, na verdade, né? Mas eu acho que essa pergunta é boa porque dá toda essa reflexão e quem está lá do outro lado pode ter essa medida de que, cara, você está fazendo umas burradas agora, como todo mundo fez, Uhum. todo mundo aprendeu assim, então fica tranquilo que vai, em alguma medida, melhorar, em algumas piorar um pouco, porque também piora um pouco. Às vezes. Eu digo que às vezes aquela frase, a ignorância é uma bênção, porque também quando você passa a entender certas coisas, piora um pouco também. Né? Às vezes eu prefiro eu não entender alguma. É isso também. Algumas coisas vai piorando um pouco também quando você entende. Duda, é, primeiro quero te agradecer tua disponibilidade de compartilhar aqui com a gente a tua, a tua história e, enfim. E eu queria te dar o tempo que você quiser. O bom de internet é isso, né? Não tem tempo. Então, se você quiser, para falar do que você quiser antes de a gente terminar, divulgar o que você quiser, lógico, depois você me passa o que você quiser que eu coloco aí na descrição. Mas fica à vontade aí para dar um recado final, frases motivacionais, Frases de impacto. à vontade. Eu não sou muito boa com encerramentos, assim, mas eu queria te agradecer também pelo convite. Fiquei bem feliz. E eu acho que é sempre bom a gente
conversar e dar outros pontos de vista. Talvez eu quisesse ter escutado outros pontos de vista quando eu estava no começo, querendo decidir alguma coisa. Então, eu acho que é super importante esse trabalho, assim. E eu vi até que tu fez com várias profissões completamente diferentes. Então, isso é muito importante, isso enriquece muito. Então, parabéns pelo teu trabalho e muito obrigada. E eu estou à disposição. Quem quiser falar comigo pelo SPT pode falar, pela ARP pode falar, para a gente ser amigo pode falar. Eu falo bastante mesmo. Mas é isso, galera, não frouxar muito, né? Porque não é fácil e nenhum caminho é fácil, nenhuma jornada é. Eu sempre me prendi muito nesse lance da minha faculdade, de eu ter demorado tanto tempo, mas agora eu vejo que isso também fez parte da profissional que eu sou hoje, né? E isso me permitiu também circular em muitos ambientes. Então, o máximo que as pessoas puderem estar circulando e estar conhecendo de gente, estar conhecendo de meios e mercados é melhor. Então, é isso. Legal. Não gosto de acabar com é isso. É Ai, é isso. isso. É isso. Mas muito obrigada. Deu, ó. Acabou com muito obrigada. Alguns recadinhos finais. Já virou meio um bordão, mas enfim, é a mesma brincadeira sempre, mas eu faço do mesmo jeito, não tem. Se você chegou até aqui, eu não te perturbei o vídeo inteiro, com exceção de umas coisas que apareceu por ali ou por aqui, mas agora se você ficou aqui 1 hora e quase meia, eu vou assumir que você curtiu, né? Se não curtiu, aí já é uma questão de procurar ajuda mesmo, né? Se ficou aqui 1 hora e meia sofrendo, aí é uma espécie de amor-dor que eu não vou dar conta, né? Vai ter que procurar aí uma ajuda profissional. Mas se curtiu, não esquece de curtir a página e se inscrever no canal, fazer essas coisas que de alguma maneira faz a gente continuar aqui e chegar a mais pessoas, né? Então, se você chegou até aqui, faça isso. Na descrição vai ter os links aí para encontrar o trabalho da Duda e os meus trabalhos em outros lugares. Fique bem à vontade de nos procurar. E se você curtiu, se fez sentido, se você deu uma risada aí por algum minuto, te fez pensar, te ajudou, não era outra a nossa intenção do que essa. Se puder, volta semana que vem. E voltando semana que vem, mais uma vez, seremos eu, você e as circunstâncias. Se cuide, fique bem e até lá.